Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era conhecido por sua integridade, seu temor a Deus e por evitar o mal. Um homem justo, honesto e próspero. Jó era extremamente abençoado. Tinha uma grande família, 7 filhos e 3 filhas. Também possuía milhares de animais e muitas terras. Entre os povos daquela região, ele era visto como o homem mais rico e respeitado do Oriente. Mas não era apenas sua riqueza que chamava a atenção. Jó buscava a Deus com todo o coração. Frequentemente, ele oferecia sacrifícios e orações por seus filhos, pedindo que Deus os guardasse de qualquer pecado. Um dia, nas regiões celestiais, Satanás se apresentou diante de Deus. O Senhor disse: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, justo e temente a Deus." Mas Satanás respondeu: "É claro que ele te teme. Afinal, tu o cercaste de bênçãos, riqueza e proteção. Mas tira tudo isso e verás se ele não te amaldiçoará." Deus, então, permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas não em sua vida. Foi assim que, em um único dia, as notícias começaram a chegar. Um servo correu dizendo: "Seus bois e jumentas foram roubados e os servos foram mortos." Antes que terminasse de falar, outro chegou apressado. "Um fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e pastores." Logo depois, mais um mensageiro anunciou: "Os caldeus atacaram e levaram seus camelos." E por último, a notícia mais dolorosa: seus filhos e filhas estavam reunidos, e um vento forte derrubou a casa. Todos morreram. Mas sua reação surpreendeu. Ele caiu em terra, adorou a Deus e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." E assim, Jó não pecou contra Deus. Novamente Satanás se apresentou diante de Deus. Pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Toca no corpo de Jó, e verás se ele não blasfema contra ti. Deus permitiu, mas disse: "Poupa a vida dele." Então Satanás feriu Jó com úlceras terríveis da cabeça aos pés. Jó se sentava em cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Até sua esposa, aflita, disse: "Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó respondeu com firmeza: "Falaste como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Bendito seja o Senhor." 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, foram visitá-lo. Ao vê-lo tão abatido, choraram e ficaram 7 dias em silêncio. Depois, começaram a falar, tentando explicar o sofrimento de Jó. Segundo eles, talvez Jó tivesse pecado e estivesse colhendo o castigo. Mas Jó insistia em sua inocência, dizendo que não havia cometido mal contra Deus. Com o passar do tempo, a dor fez Jó clamar, questionar e até desejar não ter nascido. Ele queria entender: por que o justo sofre? Por que Deus permite tanta dor? Depois de muitas discussões, um jovem chamado Eliú falou, lembrando que Deus é justo e sabe todas as coisas. Em seguida, o próprio Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho: "Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Você consegue controlar os céus, os mares, os animais?" Deus mostrou a Jó que sua sabedoria e poder são infinitos, muito além da compreensão humana. Jó, então, se humilhou e respondeu: "Eu falei do que não entendia. Me arrependo no pó e na cinza." Deus repreendeu os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele. Depois, ordenou que oferecessem sacrifícios e que Jó orasse por eles. O Senhor ouviu a oração de Jó e então restaurou sua vida. Deu-lhe em dobro tudo o que havia perdido. Novamente teve filhos, riquezas e ainda viveu muitos anos. A Bíblia diz que os últimos dias de Jó foram mais abençoados do que os primeiros. A história de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Deus é soberano e sua sabedoria vai além da nossa compreensão. Mesmo em meio à dor, é possível permanecer fiel. No tempo certo, Deus restaura e honra aqueles que permanecem firmes. Assim, a vida de Jó continua sendo um exemplo eterno de fé, perseverança e confiança no Senhor, mesmo diante das maiores tempestades.
Assim termina a incrível história de Jó, um exemplo eterno de fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo diante das maiores provações. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Você já passou por uma prova que fortaleceu a sua fé? Compartilhe sua experiência nos comentários.